Olá pessoal, meu nome é Guilherme Tarcassi, eu sou médico, trabalho nessa frente bem voltada para a construção de saúde e o nosso objetivo nesse podcast é exatamente pegar o conhecimento médico que muitas vezes se apresenta de uma forma muito complexa e transformar em algo simples e prático para que você consiga se beneficiar aí no seu dia a dia. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre saúde intestinal com foco bem pautado ali para se entender, né, tudo que está em torno de conceitos ligados aos probióticos, prebióticos, como traçar uma reposição, o tratamento de problemas como supercrescimento bacteriano lá no intestino e até mesmo as queixas mais frequentes, como diarreia, constipação, a quebra da barreira intestinal com descompensação para problemas associados ao sistema imune, né, as próprias doenças autoimunes e até mesmo o impacto ali da saúde intestinal no sistema nervoso central e na saúde cardiovascular. O intestino descompensado hoje influencia diretamente em problemas, né, ligados à demência, ansiedade, depressão e, no caso da saúde cardiovascular, né, problemas como a própria lesão do vaso sanguíneo, então o infarto, o AVC, que é a agudização, são as agudizações ali mais frequentes, né, das doenças cardiovasculares. Assim como sempre, né, nós vamos passar por um conceito ligado a todo o processo fisiológico de funcionamento do intestino, entender essa parte ali metabólica normal do órgão em si, para consequentemente você ter uma percepção clara, né, de cada uma das condutas que envolvem o diagnóstico de um problema intestinal e, por consequência, o melhor tratamento, não só do ponto de vista de mudanças de hábitos como uma base do tratamento em si, mas até mesmo o uso de probióticos ou até ali, né, como em alguns casos, a necessidade do uso de antibióticos. Então, no episódio de hoje, agora, para a gente começar a conversa aqui, eu quero exatamente trazer o conceito para vocês de como funciona o tubo gastrointestinal, principalmente nesse primeiro momento, né, sobre o trânsito gastrointestinal. Então, nós temos que entender que, do ponto de vista de trânsito intestinal, assim como tudo no corpo, o processo começa no sistema nervoso central. Então, uma inervação que sai da periferia, nesse caso do intestino, chega até o sistema nervoso central, uma informação que nós chamamos de uma via aferente, então o sistema nervoso central recebe ali a informação do que está acontecendo no intestino, e a partir daí, né, ele desencadeia uma resposta, né, que transita ali pelas fibras nervosas eferentes que se direcionam até o intestino para exatamente dar um comando adequado. No caso do intestino, diferente de um músculo, por exemplo, o intestino, o processo acontece de maneira automática. Então, é uma divisão do sistema nervoso, principalmente nessa parte eferente que sai do sistema nervoso central em direção à periferia, que nós chamamos de sistema nervoso autônomo. Esse nome autônomo vem exatamente conectado ao processo que você não tem que pensar exatamente para essa informação e essa conduta acontecer. Então, se o seu intestino, na via aferente que sai do intestino até o sistema nervoso central, ele percebe que está recebendo o alimento, por exemplo, na via eferente que sai do sistema nervoso central em direção à periferia, você não precisa pensar o que vai acontecer. O processo só acontece, então nessa via eferente, que sai do sistema nervoso central em direção lá ao intestino, ele vai estimular a liberação de suco gástrico, vai estimular a liberação de saliva, a liberação de enzimas para o processo de digestão acontecer da maneira adequada. Então, esse conceito ele é importante, né, do ponto de vista até mesmo para a liberação ali do suco gástrico, as enzimas, como eu acabei de descrever, como também, né, para estimular a motilidade, né, o trânsito intestinal, com a contração, relaxamento do intestino. E nesse sistema nervoso autônomo que coordena toda essa fase, nós temos uma outra divisão, que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, a divisão simpático e a divisão parasimpático. A divisão do simpático é uma ramificação do sistema nervoso autônomo que chega até o intestino, mas ele tem uma liberação
né, de moléculas que estão associadas à via adrenérgica. Então, só para você lembrar, aquela via que aumenta a frequência cardíaca, aquela via de ação, aquela via em que a pessoa fica estimulada para exatamente ter o que nós chamamos de luta ou fuga. Então, diante disso, se nós pensamos, né, no tubo gastrointestinal, ele vai, né, essa via do simpático vai exatamente parar o trânsito intestinal. Então, a contração, o relaxamento, a liberação de enzimas, a liberação de suco gástrico, tudo isso, quando nós temos influência do simpático, né, o intestino, ele para, não libera enzima, não libera suco gástrico, não tem motilidade nesse momento. Por outro lado, quando nós temos a ramificação do sistema nervoso autônomo, que nós chamamos de parasimpático, o parasimpático é aquela ramificação que está associada ao descanso, o relaxamento em si. Então, nesse caso, né, durante a alimentação, em que você vai sentar, ficar tranquilo, ter uma alimentação, um momento ali da sua alimentação, da sua refeição tranquilo, a via do parasimpático, que é principalmente trabalha com a acetilcolina, vai estimular a liberação de suco gástrico, contração, relaxamento do intestino, liberação de enzimas, todo o processo ligado em si à digestão. Existe uma diferença também de distribuição anatômica entre essas duas vias do sistema nervoso central, né, que vai para a periferia. Então, no caso do sistema nervoso autônomo, a ramificação para o simpático, que é aquele da luta ou fuga, né, em que para todo o trânsito intestinal em si, é o que nós chamamos de uma divisão anatômica tóraco-lombar. Então, principalmente na região da coluna vertebral, ele predomina as ramificações dele, quando eles vão para a periferia, na região do tóraco-lombar. Por outro lado, o parasimpático, na divisão anatômica dele, né, o predominante é o conhecido décimo par craniano, o nervo, né, décimo par craniano, que é conhecido como nervo vago, ele tem uma distribuição em que ele sai ali para a periferia crânio-sacral. Então, o parasimpático, que é esse que está associado ao trânsito intestinal, liberação de enzimas, suco gástrico, o processo de digestão como um todo, aquele de relaxamento, né, ele predomina ali o caminho para a periferia na região crânio-sacral. Então, esse é o conhecimento que você precisa para começar aqui a nossa linha de raciocínio do ponto de vista de relação entre intestino e sistema nervoso central. E aqui você já vai começar a perceber que quando você tem algo, né, que impacta você do ponto de vista de saúde mental, afinal nós estamos falando de sistema nervoso central coordenando toda essa periferia, você vai sofrer impacto exatamente, né, ali no corpo todo e nesse caso na saúde intestinal também, como eu acabei de descrever para vocês. Se você fica o tempo todo exposto a estresse, por exemplo, né, esse estresse crônico, qual via vai estar mais ativada? O sistema nervoso, né, autônomo, a ramificação para o simpático. E a ramificação para o simpático para todo o processo de digestão, todo o trânsito intestinal. Então, esse é um conceito que nós vamos conectar mais adiante para exatamente você entender e ganhar clareza, né, de como a sua saúde mental influencia diretamente ali no trânsito, no funcionamento do seu intestino. Seguindo aqui, agora eu quero trazer o conceito para vocês, ainda dessa parte fisiológica, sobre o próprio processo de digestão. O processo de digestão, ele começa muito antes do que você imagina, então não é só quando você tem um alimento ali no seu tubo gastrointestinal. A partir do momento em que você pensa no alimento, em que você inicia a busca pelo alimento em si, o seu pensamento já desencadeia um processo para iniciar a preparação do seu tubo gastrointestinal, com influência exatamente dessa via eferente lá do sistema nervoso central, que chega ali à periferia, como nós chamamos ali o sistema nervoso autônomo, a via do parasimpático. Então, esse parasimpático já começa a influenciar, por exemplo, as glândulas salivares lá na cavidade oral, e essa glândula salivar começa a liberar ali saliva com enzima e preparar exatamente, né, o corpo, a cavidade oral para receber o alimento. Quando você recebe o alimento, a liberação das enzimas ali, a preparação do pH da cavidade oral é uma tendência mais alcalina.
e você inicia a digestão principalmente dos carboidratos pela liberação de uma enzima que chama amilase salivar. Durante o processo de mastigação, por isso a importância, né, de uma alimentação em que você está tranquilo, relaxado, você vai mastigar várias vezes, porque a digestão já começa ali na cavidade oral. Quando você passa por esse processo naturalmente, já toma ali uma conduta adequada em relação à digestão desses carboidratos na cavidade oral, você tem o processo de deglutição para atravessar ali todo o esôfago, que é o órgão que comunica a cavidade oral ao estômago. Quando o alimento chega até o estômago, no estômago é o local em que, mais uma vez, o estímulo do sistema nervoso autônomo, a via do parasimpático, né, atua na liberação do suco gástrico, que é para diminuir o pH do estômago, a importância ali de um pH baixo no estômago, e essa redução do pH é o que ativa as principais enzimas lá do estômago, que nesse caso você vai converter uma pré-enzima conhecida como pepsinogênio para pepsina, e a pepsina é a enzima principal para o processo de digestão das proteínas que vai acontecer ali no estômago. Por que isso é tão importante, pessoal? Se você não fez a digestão adequada do carboidrato na cavidade oral, quando ele chega no estômago, isso já vai atrapalhar o processo de digestão. Se você atrapalha o processo de digestão, agora no estômago que era para digerir proteína, o processo já vai ficar ali mais complexo e não vai acontecer como deveria. Tudo isso pode descompensar ali o pH do estômago, pode descompensar a liberação e ativação das enzimas no estômago, e o processo em si, né, esse pH muito baixo é exatamente para não deixar que bactérias ali, né, passem do estômago para o intestino delgado ou até mesmo para o intestino grosso, porque isso pode descompensar, consequentemente, o que nós chamamos de microbiota, que são as bactérias que devem estar lá no intestino delgado e no intestino grosso. Então, olha só o tamanho da importância. O simples fato, muitas vezes, de você comer e ter uma mastigação que foi inadequada, um estômago que não está funcionando muito bem, ou até mesmo porque você usou um medicamento que reduz a acidez do estômago, que é uma acidez importante para matar aquelas bactérias que não são boas, que não podem passar para o intestino delgado, isso já vai começar a descompensar no futuro, né, a distribuição das bactérias no seu intestino delgado, que é o que nós chamamos, né, mais adiante, uma das coisas, de disbiose. Então, você já começa a formar uma ideia exatamente de como acontece a disbiose no corpo, só por entender como o processo de digestão deveria acontecer ali, né, naturalmente. Diante disso, se todo passo a passo, né, então lá na cavidade oral, mastigação, digestão inicial dos carboidratos, digestão das proteínas ali no estômago, tudo isso está em harmonia, vai passar exatamente para a próxima porção do intestino agora, que é o duodeno. No duodeno, o seu fígado vai liberar a bile para começar a quebra, né, o que nós chamamos de emulsificação das gorduras, e o pâncreas vai liberar também ali mais uma parte de enzimas que ajudam na digestão das proteínas, então a tripsina, por exemplo, mais uma parte das enzimas que vai ajudar na digestão dos carboidratos, que também ali é a amilase, só que agora pancreática, e mais uma parte das enzimas que ajudam, né, a continuar o processo de digestão das gorduras, que é a lipase. Nesse momento, ele também libera junto do suco pancreático ali uma condição, um suco mais alcalino para exatamente neutralizar aquele pH ácido que vem lá do estômago. Então, no duodeno, você começa a neutralização desse pH ácido para, consequentemente, né, ativar as enzimas que estão sendo liberadas pelo pâncreas e terminar o processo de digestão. Afinal, mais adiante agora, né, na frente do duodeno, nós temos o intestino delgado, e no intestino delgado você vai iniciar o processo de finalização da digestão, mas principalmente a absorção dos nutrientes, vitaminas, minerais, e no tubo gastrointestinal mais adiante, que é o intestino grosso, a porção mais final, você vai absorver principalmente ali água. Então, quando nós temos um intestino que tem um problema associado à digestão por vários motivos, como esses que eu acabei de descrever para vocês, ou até mesmo um trânsito que está alterado,
um trânsito que está mais lento, eu posso descompensar isso, né, para crescimento de bactérias que não são boas, bactérias que são ruins para aquela região. E como eu disse, isso daí pode ser desde uma disbiose ou até mesmo um supercrescimento bacteriano numa região que não era, e como consequência, né, você vai apresentar problemas ligados ali como um todo a sua saúde em si, desde um desequilíbrio do sistema imune, impacto na saúde cardiovascular, impacto na saúde mental, impacto no próprio sistema nervoso central. Então, né, nós vamos aprofundar ainda em cada um desses itens para você entender com detalhes, por conta exatamente, né, no nossas conversas aqui, eu quero chegar ao processo do diagnóstico e tratamento, e para isso você vai ter que entender todos esses passos. Seguindo aqui, né, para continuar esse processo que está ligado à digestão, agora, né, esse alimento que passou pela digestão da maneira adequada, a pessoa comeu ali direitinho, mastigou, tem um estômago que está liberando ácido clorídrico da forma correta, vai chegar no intestino delgado, que é a porção, né, na sequência ali do duodeno. Como eu disse, agora no intestino delgado nós temos algumas características bem marcantes, porque aconteceu uma neutralização ali inicial do suco gástrico, que era bem ácido, no duodeno, para exatamente conseguir ativar as enzimas que estão sendo liberadas pelo pâncreas, mas esse alimento agora, principalmente as fibras que vêm dos vegetais, essas fibras que vão chegar lá no intestino delgado, que passaram ali por toda a porção anterior que envolve boca, esôfago, depois estômago, depois duodeno, essas fibras vão participar exatamente do processo final de digestão, só que agora as bactérias que estão lá no intestino delgado, elas vão atuar nesse processo também, porque elas vão fermentar. Uma fermentação controlada para a liberação exatamente de ácido lático. A liberação do ácido lático, né, no intestino delgado pós-fermentação dessas bactérias tem um objetivo, né, de conseguir controlar possíveis bactérias ruins que cresceriam ali, ou até fungos, vírus, tal. E nesse pH eles não vão conseguir crescer. Então isso é bem importante. O pH, diante dessa linha de raciocínio, o pH lá no intestino delgado, né, por conta dessas bactérias que têm a fermentação lática e produzem ali o ácido lático, é um pH com uma certa tendência discretamente ácida. Não é tão ácido como o estômago, mas tem uma tendência um pouco mais ácida. Diante disso, nós seguimos aqui, você sabe, como eu falei, né, nós temos ali presença dessas bactérias. Eu vou falar sobre grupos específicos em si das bactérias que estão lá no intestino delgado, mas no intestino delgado nós temos uma concentração bacteriana um pouco menor do que no intestino grosso. É uma concentração que nós dosamos que chega ali ao máximo numa concentração de bilhão por grama de conteúdo intestinal que está no intestino delgado. E uma outra característica bem marcante, e isso é importante para nós também, é que no intestino delgado, né, que é o jejum, o ilho ali no intestino delgado, principalmente o início do intestino delgado, então passou o duodeno, né, tem o jejum, e aí esse início dele é uma região que é mais rica em oxigênio. Então, nessa região, por que é importante entender isso? Porque nessa região, por consequência, nós sabemos que podem existir ali, predominam as bactérias que conseguem usar oxigênio como base também para se produzir energia, então as bactérias aeróbicas que nós chamamos. Conforme a evolução, né, do tubo gastrointestinal, que você sai do jejum para o ilho terminal e chega próximo já à transição para o intestino grosso, a concentração desse oxigênio vai caindo cada vez mais. Então, na realidade, a maioria das bactérias presentes, os grupos bacterianos presentes ali no intestino delgado, são bactérias que nós chamamos, elas apresentam uma característica de possibilidade de uso de oxigênio, mas no geral, né, elas conseguem transitar tanto num ambiente sem oxigênio, anaeróbico, como aeróbico. E daí existem aqui grupos bacterianos que são predominantes nessa região do intestino delgado,
E esses grupos estão associados exatamente a itens muito específicos, que são os grupos, né, dos lactobacilos, dos enterococos e dos streptococos. Esses 3 grupos aqui, eles têm uma característica exatamente de fermentação para a produção do ácido lático. Então, quem é o predominante? São os lactobacilos. E essas bactérias, com a fermentação lática, elas reduzem discretamente ali, tem um pH, como eu falei, um pouquinho mais ácido, elas terminam o processo de digestão, porque elas pegam essas fibras que vêm da nossa alimentação, por isso que é tão importante, né, consumir as fibras que estão presentes principalmente nos vegetais, elas pegam essas fibras para a fermentação, e esse processo todo, no final, né, conecta exatamente com o fortalecimento do sistema imune, principalmente pelo aumento da produção da imunoglobulina A nessa região do intestino. Então, jejum no ilho com predomínio dos lactobacilos, streptococcus e enterococcus, que são bactérias que nós chamamos de um grupo de bactérias do grupo gram-positivo, eles atuam exatamente nesse processo de fermentação, produção do ácido lático e impacto exatamente aqui, né, no fortalecimento, na otimização da imunidade, em que se aumenta a produção principalmente da imunoglobulina ali no sistema imune, que é a imunoglobulina do tipo A. Seguindo, né, nossa linha de raciocínios, então, nós passamos pela digestão, desde lá de cavidade oral, transição através do esôfago até o estômago, o pH e as enzimas, saída do alimento exatamente ali do estômago em direção ao duodeno. No duodeno, a presença exatamente da neutralização do pH desse bolo alimentar para exatamente iniciar um processo em que nós teremos ali um impacto bem marcante das bactérias que representam os probióticos e como esses probióticos vão exatamente influenciar de maneira direta, né, tanto a finalização do processo de digestão dessas fibras pela fermentação e produção do ácido lático e também o grande objetivo, que é conseguir ali fortalecer o sistema imune, né, trazer aí essa modulação inicial do sistema imune, porque você vai ver que no intestino grosso também tem vários aspectos que são muito importantes. Já no intestino grosso, nós temos algumas características um pouco diferentes. Então, a tendência do pH no intestino grosso é chegar num pH um pouco mais próximo do neutro, até com uma discreta tendência alcalina. Então, aquela fermentação lática que acontece no intestino delgado, no intestino grosso nós já não temos. E essa é uma característica que faz exatamente, né, traz ali para a região do intestino grosso uma, uma diferença do pH em relação ao intestino delgado. Lembrando que o intestino grosso, do ponto de vista de anatomia, ele tem o que nós chamamos de cólon, né, ascendente, cólon transverso, cólon descendente, sigmoide, reto e ânus, que é onde tem a finalização ali do tubo gastrointestinal. Do ponto de vista, né, de concentração das bactérias no intestino grosso, nós temos uma concentração muito maior. Então, enquanto no intestino delgado nós temos uma concentração ali de bilhão por grama de conteúdo do presente no intestino grosso nós temos uma concentração de trilhão por grama de conteúdo intestinal. E outra característica é que no intestino grosso, né, como eu até mesmo descrevi para vocês que no intestino delgado, quanto mais nós caminhamos, quanto mais distal, menor a concentração de oxigênio, no intestino grosso nós temos a ausência de oxigênio. E isso traz a característica exatamente das bactérias, que são bem marcantes agora do ponto de vista anaeróbicos. E se nós olhamos exatamente para os grupos que são predominantes, grupos de bactérias predominantes lá no intestino grosso, nós temos, na grande maioria, o grupo, né, das bactérias que são as bifidobactérias, mas nós também temos a Fecalibacterium e a Quemásia,
que são grupos muito específicos, que têm uma característica, no caso do bifidobactério, ele continua conectado com o processo de fermentação, não é algo tão intenso, né, como no intestino delgado. No caso da Faecalibacterium, é principalmente ligada à produção do butirato. E aqui o butirato, eu gosto de chamar atenção porque ele é um ácido graxo de cadeia curta, em que a principal função dele é oferecer energia, oferecer matéria-prima energética para as células da parede intestinal. Então, a reconstituição da parede intestinal, no caso de lesão, né, quando existe uma lesão na parede intestinal, depende muito do butirato. E o butirato é produzido por esse grupo de bactérias da Faecalibacterium, que conseguem produzir ali o butirato a partir de uma cadeia em que ela usa fibra como matéria-prima e converte ali a partir da fibra, num processo de fermentação, a produção final do butirato, que representa a principal fonte energética de reconstituição do intestino. A quemase em si, ela tem um papel também muito importante, que é a degradação do muco que fica ali no intestino, então ela degrada esse muco para exatamente dar mais um passo no processo de renovação celular. O muco que é produzido na parede do intestino, ele tem que ser degradado antes ali da renovação celular. Então a quemase atua muito nesse processo de quebra do muco, e a Faecalibacterium, esse grupo, né, da Faecalibacterium, ele consegue exatamente pegar lá a fibra, converter para butirato, que vai ser a energia necessária, a matéria-prima energética necessária para conseguirmos aqui essa renovação celular. Então, ali no intestino. Então, essas são as características principais quando nós pensamos no intestino grosso. E daí, agora que você entendeu, né, toda essa parte de quais são as bactérias que predominam, como se distribui o pH, se tem mais oxigênio, se não tem oxigênio, nós vamos conseguir começar a nossa conversa aqui sobre possíveis doenças intestinais. Então, quando nós pensamos em saúde intestinal ou as doenças que podem aparecer ali no intestino, nós temos que entender que, assim, ó, se aparece uma doença, é porque existe um desequilíbrio no intestino. Então, você entendeu que existem lá os probióticos, que são aquelas bactérias boas. Então, lá no intestino delgado, nós temos os lactobacilos, os streptococcus, os enterococos. No intestino grosso, nós temos principalmente bifidobactéria, nós temos a quemasa, faecalibacterium. Então, esse conjunto são os probióticos, são bactérias boas que estão presentes ali, porque lá no intestino delgado estimula o sistema imune, né? No intestino grosso nós temos ação sobre o muco, produção do butirato, nós temos também um processo de conversão da fibra ali para o butirato. Então, tudo isso são os probióticos, bactérias boas que estão fazendo. E os prebióticos, que são os alimentos dessas bactérias boas. O desequilíbrio pode ser um desequilíbrio, né, que envolve, aqui no caso, de surgimento das doenças em si. Pode ser um desequilíbrio com crescimento das bactérias ruins, então esse é um grupo que vai gerar, assim, provocam várias consequências no corpo, no intestino. E existe o grupo também em que ocorre lesão da parede intestinal. Então, a lesão da parede intestinal é um outro grupo de problema. Normalmente, quando nós pensamos, né, na saúde, eu quero o quê? Uma barreira intestinal forte com uma boa distribuição de probióticos e prebióticos lá no intestino. Se existe um problema, na maioria das vezes é uma descompensação tanto de lesão de parede intestinal quanto de distribuição inadequada, principalmente dos probióticos, ou seja, nós temos crescimento ali de bactérias ruins, né, que não eram para estarem predominantes no intestino, e nós temos uma redução daquelas bactérias boas, como eu citei. Por isso que, né, durante a nossa discussão sobre o intestino delgado, eu falei das principais bactérias boas. Então, os lactobacilos, falei lá de streptococcus, enterococos. Durante a nossa discussão do intestino grosso, também falei da característica do local e lá das bifidobacterium, a quemásia, a faecalibacterium, para exatamente você entender que essas são as bactérias boas. Diante disso, né, vamos dividir aqui nossa linha de raciocínio
para exatamente nós conversarmos lá sobre barreira intestinal e depois nós conversarmos sobre desequilíbrio entre ali os probióticos, que são as bactérias boas, e a partir disso nós vamos traçar toda uma linha de diagnóstico e, consequentemente, tratamento. Para começar, então, né, vamos falar sobre a barreira intestinal. Então imagina que a barreira intestinal são várias células lá da parede do intestino que estão muito próximas umas às outras. Quando essas células estão muito próximas aqui, o que elas fazem na realidade? Elas selecionam o que pode passar para a corrente sanguínea. Então, elas deixam passar aquilo que é natural entrar na corrente sanguínea. No entanto, o que pode acontecer, e aí agora nós vamos começar a discutir isso, essa barreira intestinal aqui, né, ela pode ser quebrada. Então você quebra essa barreira intestinal. Nós vamos discutir até como acontece aqui, em muitos casos, a quebra dessa barreira intestinal. Quando nós quebramos a barreira intestinal, por consequência, né, começa a passar para a corrente sanguínea coisas que não eram para passar. E quando passa para a corrente sanguínea coisas que não eram para estar lá na corrente sanguínea, e reforço que não necessariamente são coisas ruins. Vou dar um exemplo: pode passar para a corrente sanguínea um segmento de proteína, mas na realidade era para estar na corrente sanguínea um aminoácido, que é a menor parte da proteína que passa pelo processo de digestão. Se passa lá um segmento de proteína, seu sistema imune olha aquilo na corrente sanguínea e fala: opa, não era para estar aqui. E aí ele começa a atacar, destrói aquele segmento de proteína, guarda uma memória, continua circulando pelo seu corpo e pode encontrar algo que é semelhante mais tarde. E aí, se ele encontra algo que é semelhante num processo conhecido como reação cruzada, o seu sistema imune agora vai começar a atacar essa região, que pode ser lá a pele ou a tireoide. Então, na realidade, essa é a base da imensa maioria das doenças autoimunes. Por isso, né, essa importância tão grande quando nós falamos sobre barreira intestinal. Uma outra coisa que pode acontecer, existem partes ali da membrana que envolve muitas bactérias no intestino, que nós chamamos de lipopolissacarídeos, LPS. Eles também podem cair na corrente sanguínea, e quando eles caem na corrente sanguínea, eles podem ativar o sistema imune, desequilibrar, e, por consequência, a imunidade. Eles podem levar a uma lesão ali uma lesão cardiovascular. Eles podem levar a uma lesão do sistema nervoso central, isso aumenta a chance de processos de agudização ligados ali à doença cardiovascular, como infarto, AVC. Eles também podem descompensar para sistema nervoso central, como eu acabei de descrever aqui para vocês, e aumentar a chance de demência e vários outros problemas associados de uma maneira mais aguda, como ansiedade, depressão. Então, olha o tamanho do problema quando nós pensamos sobre essa quebra da barreira intestinal. É uma descompensação do sistema imune. E aí vem exatamente aquela pergunta assim: nossa, durante todo esse processo, quais são as principais causas, né, de quebra da barreira intestinal? Tudo isso está muito associado, principalmente, né, óbvio que é um conjunto, e quando nós sabemos que sempre que nós nos deparamos com um problema de saúde hoje, um problema crônico, a causa é multifatorial, mas sem dúvida não tem como negar que a alimentação, o hábito alimentar das pessoas hoje, influencia muito essa questão exatamente da quebra da barreira intestinal. Então, todas aquelas células que estavam super conectadas e próximas aqui, elas se afastam, quebram essa barreira intestinal aqui, né, que é a gap junction, quebra e aumenta lá o vazamento, deixa passar para o sangue o que não era para passar. E muitas coisas como alimentos refinados, como açúcar, farinha branca, industrializados em geral, diversos tipos de corantes, eles têm essa potência de quebrar essa barreira intestinal e aumentar exatamente ali a passagem, né, o leaky gut, a passagem de várias substâncias para a corrente sanguínea, inclusive os lipopolissacarídeos de bactérias. Outros itens como a gliadina, que está presente no complexo proteico do glúten, a lactose presente no leite, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, todos esses também têm uma influência direta na quebra da barreira intestinal. O estresse crônico devido à intensa liberação de cortisol, um cortisol que era para ter ciclo, né, então ele fica
frequentemente alto, e esse cortisol que fica alto com frequência ali no estresse crônico também provoca lesão intestinal. O álcool consumido frequentemente ali provoca também quebra da barreira intestinal, e não poderia deixar de falar com vocês exatamente, né, o excesso de exposição a óleos vegetais que foram superaquecidos, gordura trans, tudo isso também impacta diretamente na quebra da barreira intestinal, com aumento da chance ali desse vazamento. Diante disso, eu quero trazer um conceito aqui mais claro para vocês, né? Óbvio que meu objetivo não é exatamente falar o que você tem que fazer ou deixar de fazer, mas é importante que eu coloque o conceito que existe mais atual sobre o ponto de vista científico. Então, o laboratório do Dr. Alessio Fasano, hoje em Harvard, que é bem focado em estudos ligados à saúde intestinal, e ele tem um grupo que estuda muito, principalmente uma molécula conhecida como gliadina, que está presente no trigo hoje. E a gliadina, ela tem uma característica muito clara hoje, que ela, quando nós consumimos lá o glúten, né, que está presente no trigo, na farinha de trigo e tal, esse glúten chega no nosso tubo gastrointestinal, e a gliadina no intestino se conecta a um receptor conhecido como CXCR3. Esse CXCR3, quando a gliadina se conecta lá no receptor, ele libera na parede do tubo gastrointestinal uma molécula conhecida como zonulina. E a zonulina, nessa região lá do intestino onde está acontecendo todo o processo, era para acontecer o processo de digestão, né? A zonulina ativa dois receptores que são o PGAR2 e o EGFR. A ativação desses dois receptores gera uma conexão, e a conexão entre esses dois receptores, quando eles se conectam, o que eles fazem? A conexão entre eles abre a gap junction do intestino. Então a gliadina se conecta no CXCR3, essa gliadina libera a zonulina, e os dois receptores abrem agora a gap junction. Quando abre a gap junction, né, começa a passar para a corrente sanguínea itens como segmentos proteicos, ou até mesmo o famoso LPS, as lipopolissacarídeos, que estão presentes ali nas bactérias, né? O LPS em si tem um impacto muito marcante de descompensação do sistema imune, e não só uma descompensação do sistema imune, que pode terminar com aumento da chance de doença autoimune em geral por reação cruzada, como também, né, tem um impacto muito forte na saúde cardiovascular e na lesão do sistema nervoso central, em que eu vou discutir mais a fundo com vocês esse item do LPS e cardiovascular, a saúde cardiovascular e de sistema nervoso central. Então, no caso da gliadina presente no glúten, eu quis aprofundar o conhecimento, porque são estudos muito atuais que existem exatamente de conexão ali com os receptores específicos, aumento da liberação de zonulina e, por consequência, esse preço tão alto que nosso corpo pode pagar. Seguindo, né, nossa linha de raciocínio, agora que eu discuti com vocês cada um desses itens ligados à quebra da barreira intestinal, vem exatamente aquele questionamento: nossa, mas como eu faço o diagnóstico ali do leak gut, né, da quebra da barreira intestinal em si? Porque é um processo muito complexo. Eu posso fazer esse diagnóstico, né, só pela clínica, de sinais e sintomas da pessoa? Posso. Então, o profissional da saúde que está habituado a trabalhar com isso, que está habituado exatamente a conduzir pilares associados à alimentação, suplementação, atividade física, sono, que são, né, os pilares que frequentemente eu falo com vocês no processo de construção de saúde, ele pode exatamente, né, fazer um diagnóstico clínico e, consequentemente, dar uma conduta terapêutica, tratar essa pessoa a partir desse diagnóstico. Mas se eu quero exatamente aprofundar aqui esse diagnóstico para exatamente ter uma comprovação através de um exame, eu posso, por exemplo, realizar a dosagem da zonulina, né? Por isso que eu discuti com vocês como acontece a conexão lá da gliadina, né? Porque nesses casos, se eu doso a zonulina e eu encontro uma zonulina mais alta, não é um exame muito frequente de se fazer, mas existe essa possibilidade,
Se eu encontro uma zonulina mais alta, eu sei que existe mais, né, uma integração maior entre os receptores PGAR2 e EGFR, que vão exatamente abrir a gap junction. Esse é um meio, uma estratégia diagnóstica de exame laboratorial. Um outro teste, eu posso fazer um teste de relação entre lactulose e manitol. Por quê? Porque a lactulose é um carboidrato maior, mais longo, que normalmente é bem difícil de ser absorvido lá no tubo gastrointestinal. E o manitol é um carboidrato menor, mais curtinho e mais fácil de se absorver. Quando, né, eu tenho um intestino que está com uma boa integridade, ou seja, não abriu ali a gap junction, a tendência nessa dosagem, quando eu faço a dosagem lá desses marcadores, eu encontro mais manitol, menos lactulose. Se eu tenho, por outro lado, um intestino que tem várias aberturas ali, gap junction, que foi aberta, o leaky gut, de fato, né, que tem esse vazamento, acaba absorvendo bastante lactulose. Então, no resultado final, eu observo uma desproporção, uma lactulose mais alta, um manitol mais baixo. Então, assim, ó, intestino que está íntegro, lactulose mais baixa na dosagem e manitol mais alto. O intestino que tem várias quebras ali, e por consequência, os vazamentos em si, o leaky gut, né? O que eu encontro? Uma lactulose mais alta e um manitol mais baixo. Essas são estratégias para exatamente, né, confirmarmos o diagnóstico, mas lembrando, como eu disse, eu posso sim, né, ter um diagnóstico puramente clínico pela avaliação do profissional a partir de sinais e sintomas. Mais adiante, nós vamos falar sobre os tratamentos em si, para esses casos específicos, mas eu quero, antes disso, falar agora, né, agora que nós já discutimos a questão da parede intestinal, da quebra da barreira intestinal, nós vamos falar dessa mudança de distribuição das bactérias boas e bactérias ruins lá no intestino, né? Uma desproporção dos probióticos que pode até repercutir com supercrescimento bacteriano, que a SIBO que é um problema ali muito frequente hoje. Então, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Então, está crescendo, tem uma quantidade maior de bactérias ali no intestino. O que provoca? Então, quais seriam as causas ali para acontecer, né, um desequilíbrio das bactérias no intestino? Esse desequilíbrio das bactérias, como eu disse anteriormente para vocês, na prática é algo assim: eu tenho predomínio de bactérias ruins, né, e uma queda das bactérias boas. A causa disso, inicial, como eu disse, tem vários fatores que influenciam, mas eu não poderia deixar de falar sobre alimentação. Então, uma alimentação, mais uma vez, que é rica em açúcar, em farinha branca, em trigo, em leite, principalmente esses alimentos que são mais inflamatórios, que oferecem ali uma grande quantidade de lactose, no caso do leite, em si, uma grande quantidade de gliadina, uma grande quantidade de amilopectina, que é o carboidrato que está presente no trigo, do açúcar em si. Esses alimentos, eles funcionam como alimento para as bactérias ruins. Então, por consequência, o que eu sei? Se eu estou alimentando as bactérias ruins com esses alimentos, lá o açúcar, farinha branca, o trigo, tal, quais são os alimentos das bactérias boas? Tanto para o intestino delgado, que são os lactobacilos predominantemente, né, os streptococcus, enterococcus, quanto lá no intestino grosso, que são os bifidobactérias, a Akemase em si, a Faecalibacterium. São as fibras. Essas bactérias boas, elas precisam de fibras, que estão presentes principalmente nos vegetais. Se eu estou dando pouca fibra porque eu não tenho vegetal não tenho na minha alimentação, ela é muito pobre em vegetais, e eu ofereço uma grande quantidade de alimento industrializado, açúcar e tal, vai começar a crescer, predominar as bactérias ruins, né, começar a diminuir cada vez mais aquelas bactérias boas que eu citei com detalhes com vocês quando eu discuti sobre o intestino delgado e o intestino grosso. Diante disso, né, outros fatores como alta exposição a estresse, o uso, né, ali, sem nenhum controle de antibióticos, o uso de vários anti-inflamatórios, esses fatores também acabam influenciando. Então, no caso do antibiótico, por exemplo, o antibiótico não seleciona um item específico lá, não, ele ataca várias bactérias diferentes.
Então, todas essas condutas influenciam ali diretamente, né, nesse desequilíbrio entre os tipos de bactérias lá no intestino. Por consequência, nós podemos chegar ali, né, um comprometimento dos probióticos e até mesmo um supercrescimento bacteriano dessas bactérias que são bactérias ruins. Lembrando que, olha só, aqui vou gerar uma conexão exatamente com o que nós discutimos sobre a questão da parede intestinal, tanto que você já deve ter percebido, né, que a causa é uma causa comum, assim, o quanto a alimentação influencia aí tanto a quebra da barreira intestinal quanto o desequilíbrio das bactérias no intestino. E diante disso também, o que, né, nós temos assim de conceito? Quando eu tenho esse processo em que eu estou oferecendo muita coisa para as bactérias ruins e comprometendo as bactérias boas, quem que são essas bactérias ruins que começam a crescer? Porque as bactérias boas nós já sabemos, lá os lactobacilos, bifidobactéria, echinacea, streptococcus, enterococcus, faecalibacterium. Tá, essas são as boas. Quem são as ruins que vão começar a crescer? São bactérias que nós olhamos para elas e identificamos como bactérias que nós chamamos, aí tem uma forma de identificação, bactérias de um grupo, principalmente dos gram-negativos. Então, todas aquelas são bactérias boas, a imensa maioria, pelo menos, são bactérias de um grupo que nós chamamos de gram-positivo, que é um tipo de coloração de um pesquisador que foi criado há muito tempo, em que essas bactérias, quando elas se expõem a essa coloração do gram, elas ficam mais arroxeadas, então são as bactérias gram-positivas. Aquelas que não ficam arroxeadas são bactérias gram-negativas. Essas bactérias que vão crescer nesse meio em que tem alta demanda, alta oferta de açúcar, alta oferta de farinha, um estresse crônico, uso de anti-inflamatório, uso ali constante de antibióticos, essas bactérias são bactérias normalmente, né, desse grupo dos gram-negativos. E exemplos dessas bactérias do grupo dos gram-negativos, é comum ali, né, a Escherichia coli, a Klebsiella, que são ali grandes representantes. E aqui é onde eu falei que eu ia realizar uma conexão. Por quê? Durante lá a quebra, quando eu estava conversando com vocês sobre a quebra da barreira intestinal, o que eu disse? Assim, uma das coisas principais que gera mais efeito deletério para o corpo é a exposição ao LPS, lipopolissacarídeos que estão presentes nessas bactérias. Principalmente em quais bactérias que estão o LPS? As bactérias do grupo Gram negativo. Então, E. coli, Klebsiella, que são essas bactérias que vão crescer ali quando, né, eu tenho uma alimentação inadequada, quando eu tenho uso de anti-inflamatórios, de antibióticos sem controle algum. Então, você vê como existe uma conexão muito forte ali, né? A gente acaba separando, tem o crescimento, o descompasso, do desequilíbrio das cepas bacterianas, dos probióticos e a lesão de parede intestinal, mas no final tudo está acontecendo junto. Uma coisa influencia a outra. E daí, agora que você entendeu também essa descompensação das bactérias, existe assim a pergunta: posso fazer esse diagnóstico clínico? Posso, né? Se você tem esse conhecimento, essa prática, é totalmente possível quando você trabalha com isso, fazer um diagnóstico clínico e, consequentemente, desencadear um tratamento que eu vou falar daqui a pouco. Mas a estratégia em si que quando as pessoas perguntam: "Não, mas eu quero um exame para exatamente conseguir pesquisar isso e determinar de uma maneira adequada esse diagnóstico", é possível sim. No caso do supercrescimento, né, desse descompasso, desequilíbrio das bactérias, principalmente com o crescimento das bactérias gram-negativas, elas provocam um tipo de fermentação lá no intestino, e esse tipo de fermentação pode liberar ou hidrogênio ou metano, e daí, a partir disso, nós conseguimos diferenciar os grupos bacterianos que estão crescendo para, consequentemente, guiar o tratamento. Então, se oferece ali uma matéria-prima, que pode ser lactulose, glicose e tal, para essas bactérias consumirem, e aí você faz o teste respiratório. E esse teste respiratório vai identificar o quanto é produzido ali ou de hidrogênio ou de metano. Se produziu mais hidrogênio, eu imagino que tem um grupo de bactérias específico, produziu mais metano, tem um outro grupo, e isso vai facilitar ali o tratamento, né, no caso do diagnóstico
né, realizado a partir do exame laboratorial em si. Continuando nossa discussão, quero trazer agora mais um aprofundamento ligado exatamente à LPS, né, porque eu descrevi aqui com vocês sobre exatamente como, né, o LPS ele tem um impacto muito negativo, até mesmo na saúde cardiovascular, no sistema nervoso central e várias outras frentes do corpo, mas eu quero aprofundar isso antes de exatamente falar sobre as estratégias de tratamento que nós temos para descompensação, lesão intestinal, né, tanto do desequilíbrio lá das bactérias em si, dos probióticos, quanto da lesão de parede intestinal. Então, primeiro, do ponto de vista de saúde cardiovascular, olha só como isso é marcante, né? Se você tem a quebra da gap junction e a passagem do LPS que está presente, principalmente reforço, né? Nós acabamos de discutir isso, nas bactérias gram-negativas, esse LPS cai na corrente sanguínea, o que acontece aqui? Abre um parênteses e volta para um conceito, né? Tem já episódio que eu discuti bastante aqui com vocês sobre saúde cardiovascular e falei muito sobre isso, mas imagina que o colesterol está aqui, né? E o colesterol você transporta ele no sangue, mas com uma característica específica. Por quê? Porque o colesterol é um lipídio, o lipídio está no sangue, né? O sangue é predominantemente água, então ele tem que se conectar a alguma coisa para ser transportado na água, porque senão ele não se mistura. Então ele se conecta à lipoproteína. E a lipoproteína aqui, no caso, por exemplo, o LDL, né, vai transportar o colesterol para distribuir o colesterol pelo corpo, para levar até uma célula nova que está sendo formada, para levar até o ovário lá para produzir um hormônio, para levar até o intestículo para produzir o hormônio, para levar até o sistema nervoso central para exatamente fortalecer ali, produzir uma nova célula, alguma coisa assim. Só que diante disso, olha só, quando eu acabei de envolver o colesterol aqui com uma lipoproteína e o LDL, se o LPS, que é um lipopolissacarídeo, então é um polissacarídeo ligado a um lipídio, esse LPS aqui nesse colesterol que está envolvido por uma lipoproteína, lá o LDL, por exemplo, o LPS da bactéria gram-negativa que atravessou a barreira intestinal por conta da quebra da barreira intestinal integra aqui, né, esse conjunto que tem lipoproteína com colesterol. Então agora eu tenho exatamente um LPS que está integrado aqui. Imagina que esse daqui é o LPS que está circulando na corrente sanguínea, aqui tem a lipoproteína, aqui tem o colesterol, agora eu tenho um LPS integrado à lipoproteína mais colesterol circulando na minha corrente sanguínea. Só que essa lipoproteína é o LDL. O que acontece consequentemente quando ele está circulando pelo sangue? Né? A célula do sistema imune que está na parede da corrente, do vaso sanguíneo olha para isso daqui e fala: opa, essa lipoproteína mais colesterol está estranho, exatamente pela presença aqui de quem? Né? Pela presença do LPS, que caiu na corrente sanguínea que não era para estar lá. E aí, diante disso, o sistema imune ataca e integra essa união entre colesterol, LDL e LPS da bactéria, integra isso no vaso sanguíneo e desencadeia uma reação inflamatória lá no vaso sanguíneo, integra isso no vaso sanguíneo. Só que agora, esse processo inflamatório pela integração no vaso sanguíneo é o que pode desencadear todo o processo inflamatório para a formação da placa de ateroma e obstrução futura do vaso sanguíneo. Então, dessa forma, né, nós temos um impacto direto da saúde intestinal ali na influência da saúde cardiovascular. Se eu estou falando sobre placa de ateroma, eu estou falando sobre agudização como AVC, eu estou falando sobre agudização como infarto, só depende do lugar onde está o vaso, se está no sistema nervoso central, se está no coração, né? Se está no coração é um infarto, se está no sistema nervoso central é um AVC. Então, olha o impacto na saúde cardiovascular exatamente do LPS. Se eu tenho esse mesmo conceito agora, esse LPS que está circulando aqui pelo vaso sanguíneo, ele chega à barreira hematoencefálica, que é a barreira que protege seu sistema nervoso central. Então não deixa nada atingir o sistema nervoso central, atravessar essa barreira ali para lesar o sistema nervoso central. Mas o LPS, por essa característica que tem um lipídio, ele conecta ali a barreira hematoencefálica e atravessa a barreira hematoencefálica e atinge o sistema nervoso central.
Então, nesse momento, essa influência do LPS que saiu lá da bactéria gram-negativa, caiu na corrente sanguínea porque o intestino está com um leaky gut, quebrou a barreira intestinal e penetra, chega ao sistema nervoso central, porque a parte lipídica conecta lá na barreira e atravessa, vai ter uma influência tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Curto prazo, aumento da chance de ansiedade, aumento da chance de depressão, tudo por uma saúde intestinal que está ruim. No longo prazo, todo esse processo, nós temos que entender que, assim, ó, que a união do LPS, presença do LPS, gera uma descompensação do sistema imune, gera um estado inflamatório, aumento de PCR, aumento de interleucina 6 na dosagem lá do exame de sangue. E esse processo, esse descompasso, né, no longo prazo, aumenta a chance de demência. Então, a saúde intestinal está totalmente conectado com a saúde cardiovascular, a saúde do seu sistema nervoso central. Se nós prolongarmos, então, o LPS agora ele pode se conectar a várias regiões diferentes do seu corpo. Você já entendeu sobre o sistema cardiovascular e sistema nervoso central. Só que existe o Toll-like receptor número 4, né, que está presente em várias células do seu corpo. Tem lá no sistema imune? Tem. O LPS se conecta aqui ao Toll-like receptor número 4. Quando ele se conecta, o que acontece? No sistema imune, ele desencadeia um processo inflamatório crônico. Então, você vai fazer um exame de sangue, aquela proteína C reativa que está sempre aumentada, e você não sabe muito bem de onde vem. Na verdade, a pessoa tem saúde intestinal ruim, tem leaky gut, né? Tem predomínio de bactéria gram-negativa. Você já fez o diagnóstico daquilo. Como eu disse, você não precisa muitas vezes nem de exame, você consegue fazer o diagnóstico clínico, raciocínio clínico, o olhar médico, né? O conhecimento estruturado ligado à prática. Aí, você observa também a conexão do LPS no Toll-like receptor lá no sistema nervoso central, como eu falei agora há pouco. A conexão do LPS lá no fígado, no Toll-like receptor. Isso aumenta a chance do quê? Esteatose hepática, doença hepática não alcoólica, doença hepática gordurosa não alcoólica. Ou então, esse LPS pode se conectar no Toll-like receptor lá no músculo. E isso aumenta a resistência à insulina. Aumento da resistência à insulina, você vai descompensar exatamente para um futuro ali, principalmente um diabetes do tipo 2. Olha só quanta coisa, né, existe ao redor dessa questão da saúde intestinal. Então, entender todo esse processo que envolve aqui essa questão é, assim, não tem como hoje, né, porque nós estamos falando de algo extremamente importante que influencia o corpo totalmente. É super interessante, maravilhoso tudo isso, porque não tem nem o que falar, assim, do quanto isso é impactante, né? Quando nós entendemos esse funcionamento todo, para exatamente dar uma conduta terapêutica. Porque não adianta também, se você for tratar sem ter uma clareza de todo esse processo, você vai usar uma estratégia, uma ferramenta de tratamento que pode ser totalmente diferente do que o diagnóstico exige. E aí não faz muito sentido. Então é a famosa, nossa, todo mundo sabe que uma alimentação é importante, é que nossa, o ômega 3, sabe, tudo, todo mundo tem mais ou menos essa ideia, mas tudo depende do diagnóstico em si, que é o que nós vamos discutir agora. Então, no caso do tratamento, né, agora você já entende que existe ali um conceito que envolve tanto lesão de parede intestinal, quanto a questão, né, de desequilíbrio dos probióticos, das bactérias que estão ali no intestino. Então, vamos pensar assim, ó, inicialmente aqui. Se eu quero melhorar a parede intestinal, é óbvio, se eu quero melhorar a parede intestinal, eu tenho que tirar o que lesa. Então, vou ter que mexer na alimentação, né? Eu vou ter que tirar ali, reduzir pelo menos o consumo de açúcar, farinha branca, presença exacerbada ali de lactose, industrializados em geral. Isso eu vou ter que começar a contornar, porque senão não tem como. Tem que parar a lesão. O primeiro passo para recuperar a parede intestinal é parar de lesar. E aí, diante disso, né, também ficar atento para uma questão de uso de anti-inflamatório, uso de antibiótico sem controle algum. Isso tudo tem que ser levado em conta.
E diante disso, se eu já controlei esses fatores, agora eu começo a atuar exatamente sobre itens que vão ajudar na recuperação do intestino. Então, o uso ali da glutamina é uma base exatamente para melhorar a recuperação dessa parede intestinal. Quanto de glutamina? Em torno de 5 a 10 gramas por dia. Né? Lembrar que algumas pessoas são sensíveis à glutamina, podem converter e aumentar a produção de glutamato, que é um neurotransmissor estimulante lá no sistema nervoso central, então tenta usar a glutamina no período da manhã, principalmente para essas pessoas, nessa dose de 5, 10 gramas. A glicina também atua muito ali no processo de recuperação da parede intestinal, né, na produção de novas células na parede intestinal, em torno de 3 gramas por dia. Pode ser a glicina em per se, ou até mesmo oferecer a glicina através do colágeno, em torno de 10, 15 gramas de colágeno por dia, ajuda bastante nesse processo. O colostro, então o consumo do colostro, um colostro de qualidade, em torno de 200 miligramas por dia, ou né, lactoferrina, em torno de 100 miligramas por dia, ajuda nessa recuperação e principalmente a via que fortalece o sistema imune lá no intestino. E aí, dois itens que são muito importantes: o uso do ômega 3, a união entre EPA e DHA numa dose de 2.000 miligramas, 2 gramas por dia, e o zinco numa dose de em torno de 20 miligramas por dia. Todos esses itens são itens muito importantes, né, para ajudar a recuperar a parede intestinal, ajudar a recuperar aqui uma possível, uma barreira intestinal que tem um leaky gut. Então, tudo isso é importante você ter em mente, mas sempre associado àquele conceito que eu tenho que começar a reduzir, tirar fatores que aumentam a chance dessa lesão. Então, o princípio básico para você recuperar é parar de lesar. E daí, né, seguindo agora a descompensação do desequilíbrio dos probióticos, eu posso guiar isso, mais uma vez, através de uma conduta clínica, como eu falei, tanto o diagnóstico quanto o tratamento. Se eu tenho esse manejo, eu sei como funciona o processo de digestão, a influência do sistema nervoso central, a influência da inervação, o que é um sistema nervoso autônomo, a liberação, o processo de digestão, a atuação ali no intestino delgado, no intestino grosso, a predominância, a característica de pH do intestino delgado, do intestino grosso, tudo que nós discutimos. A presença de quais bactérias em cada um deles, né, e as manifestações em si de cada um deles, eu consigo guiar um diagnóstico aqui a partir disso. Só que existe também, né, um diagnóstico bem claro, que é o mapeamento genético aí de uma disbiose, em que eu posso fazer esse teste, e o teste vai mapear exatamente, nossa, o que está faltando, quais cepas bacterianas estão faltando, quais estão aumentadas, para exatamente eu conseguir guiar todo esse processo. No caso só de um desequilíbrio, de falta, né, esse teste é muito, muito interessante, porque ele me mostra quais cepas estão faltando, e daí eu vou lá e reponho essas cepas. Normalmente, a reposição dessas cepas, na maioria dos estudos, né, nós temos ali o uso de 10 a 20 bilhões de unidades formadoras de colônia. Se eu tenho apenas uma estratégia terapêutica de raciocínio clínico do profissional, ele tem que ter uma clareza que, nossa, no intestino delgado nós temos predominância dos lactobacilos, nós temos predominância do grupo, né, dos lactobacilos, do enterococo, nós temos também lá streptococcus. No caso do intestino grosso, nós temos predominância do bifidobacterium, fecalibacterium, aquimásia, porque assim você vai conduzindo, né, exatamente para montar uma prescrição com as cepas adequadas para cada uma dessas pessoas. No caso do teste, né, se eu tenho um mapeamento ali, o mapeamento traz para mim o que está faltando, aí fica bem mais fácil. Eu consigo tomar uma conduta bem clara, estratégica em relação a cada um desses grupos. Já quando eu tenho um super crescimento bacteriano na SIBO, né, Small Intestinal Bacterial Overgrowth, que está crescendo, cresceu em excesso ali, tem muita bactéria. O que eu tenho que fazer nesses casos, eu tenho que usar antibiótico. Então, daí eu faço o teste respiratório para ver qual predominância de qual grupo bacteriano, para escolher o antibiótico. Lembra que vai liberar o hidrogênio, o metano, a partir disso eu escolho o antibiótico, faço o tratamento com o antibiótico. Fiz o tratamento com antibiótico, joia. Agora, né, a partir desse tratamento,
eu vou lá e tomo uma conduta de estratégica em si para repor, eu faço a reposição agora dos probióticos, escolho as cepas que realmente estão faltando, que eu fiz ali uma cobertura, tratei, escolho as cepas adequadas e exatamente vou lá e reponho todas essas cepas. Então, o uso, né, do probiótico aqui, no caso do tratamento da CIB pós tratamento com um antibiótico específico, guiado por exame ali, eu exatamente faço uma reposição perfeita, com uma boa conduta para exatamente encontrar a melhor estratégia. E é claro, né, não poderia deixar de conversar e trazer aqui para vocês também que algo essencial que todos nós deveríamos ter quando nós pensamos em saúde intestinal deveria ter uma conduta ligada a uma boa alimentação. É o básico, pessoal. Então, ter uma alimentação que é mais focada em comida de verdade. Uma alimentação que tem vegetais ali que oferecem as fibras para as bactérias boas, e eu evito os refinados como um todo, açúcar e farinha branca principalmente, que vão alimentar as bactérias ruins, e no caso até da farinha de trigo, a gliadina, que também quebra a barreira intestinal. Então você vê que acaba influenciando de maneira negativa as duas frentes, funciona como alimento para desequilibrar ali as bactérias e também lesa a parede intestinal, né, que provoca o leaky gut. Então, eu paro de lesar, entendo sobre isso, e daí eu também ofereço bons alimentos, com as fibras nos vegetais e, se possível, a melhor fonte de probióticos que existe, que são os alimentos fermentados, no mundo ideal. Nós temos como objetivo o consumo de todos os dias, pelo menos uma porção de alimento fermentado, para exatamente oferecer uma boa distribuição dessas bactérias, uma boa diversidade dessas bactérias lá no intestino, que são as bactérias boas, os probióticos em si, que no caso dos alimentos fermentados, nós conseguimos ali uma diversidade muito grande, com impacto super positivo na saúde como um todo. Certo, pessoal? Então, nesse episódio de hoje, nós iniciamos a conversa sobre a fisiologia que envolve tanto o processo de digestão quanto a inervação do tubo gastrointestinal. Seguimos aqui entendendo a distribuição específica tanto do intestino delgado do ponto de vista de grupos de bactérias que estão presentes, distribuição de pH, distribuição de oxigênio ou não, e do intestino grosso com os mesmos objetivos, distribuição das principais bactérias, distribuição do oxigênio, distribuição do pH. Passamos, né, por consequência, a partir disso, sobre as duas grandes frentes, né, de lesão intestinal, então tanto lesão de parede intestinal, que nós discutimos a fundo ali, conceitos ligados até receptores marcantes, que o Dr. Alessio Fasano traz muito hoje nos estudos mais atuais ligados à gliadina se conectando aos receptores com aumento de zonulina e quebra de barreira, abertura da barreira intestinal. Passamos também para a questão do desequilíbrio dos probióticos, das bactérias boas em relação às bactérias ruins, com até mesmo o overgrowth, né, o crescimento, o supercrescimento bacteriano na formação da SIBO, com, na maioria das vezes, predominância ali das bactérias gram-negativas que liberam os lipopolissacarídeos. O LPS influência tanto em saúde cardiovascular, quanto em sistema nervoso central, quanto metabólica, principalmente na resistência à insulina e até mesmo lá no fígado, na doença hepática não alcoólica. E ao final, né, o processo de tratamento tanto da barreira intestinal quanto ali a estabilização, né, das bactérias novamente, tanto quanto no overgrowth, quando você tem uma predominância, ali, um supercrescimento, quanto nos casos em que nós temos só um desequilíbrio. Todo o conceito aqui de uma forma bem prática para você ter esse conhecimento, como eu disse, né, o objetivo nosso aqui no podcast é exatamente trazer esse conhecimento para você, que muitas vezes é complexo, que está lá no estudo médico, trazer de uma forma bem simples para que você consiga usar, né, espalhar esse conhecimento também para as pessoas que você gosta, porque é assim que você vai conseguir ali gerar um grande impacto, tanto na sua saúde quanto na saúde das pessoas que você ama. O meu único pedido, assim como sempre, eu falo para vocês,
é que vocês divulguem esse conhecimento, levem esse conhecimento para outras pessoas, acompanhem o canal, então vai lá, né, acompanha, clica no seguir aqui que tem na tela já para você seguir o canal, curte esse vídeo, comenta nesse vídeo, porque dessa forma você vai me ajudar bastante a impulsionar esse conhecimento. Esse vídeo, quanto mais você curte, quanto mais você comenta, mais ele chega para as pessoas, e tudo que eu faço aqui é de uma dedicação extrema, então exige muito estudo para exatamente pegar tudo aquilo que é extremamente complexo de vários e vários estudos diferentes, livros diferentes, para trazer para você, né, um conhecimento da forma mais acessível possível para você se beneficiar, porque esse é o meu principal objetivo, esse é meu princípio de vida. Eu quero exatamente levar para as pessoas a saúde de uma forma simples e prática. Então, agradeço já de antemão todas as pessoas que estão sempre presentes, que já acompanham o canal, me acompanham em várias outras mídias. Na descrição desse vídeo tem todas as outras mídias também, você pode me acompanhar por lá. E, é claro, né, eu não poderia deixar sempre de lembrar vocês que, sem dúvida nenhuma, tudo que você precisa para a sua vida é saúde. Então, qualquer problema que você tenha é um problema muito pequeno quando nós comparamos com um problema associado à doença. A doença é a única coisa que faz você parar tudo na sua vida para resolver esse problema maior, independente do que está acontecendo. Então, por consequência, aquilo que torna a sua vida ilimitada é você ter saúde. E esse é o nosso objetivo aqui. Você ficar cada dia melhor, ter cada dia saúde, cada dia mais saúde, de uma forma simples, de uma forma prática, de uma forma leve. Então, só tenho a agradecer, muito obrigado a todos vocês que me apoiam. E não esquece que a sua primeira riqueza é a sua saúde. Até a próxima, pessoal.